Olá a todos, esse aqui é mais um episódio do Linguagens Artísticas. Hoje nós vamos falar sobre o que são as linguagens artísticas, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Lembrando, como eu disse no episódio introdutório, na introdução, né? Que a artes como linguagem é uma das formas de se entender a arte. É a única? Não é a única. Existem outras formas de estudos artísticos? Existem. Existem aquelas que focam mais na estética, outros que focam mais em outras questões das artes, que elas vão um pouco além de uma tentativa objetiva de entender o que estão querendo dizer com determinadas obras e assim vai. Tá? Então tem vários tipos de estudos sobre artes. Bem, como, né, pensar arte como linguagem? Arte como linguagem, se nós pensarmos na ideia de linguagem como um sistema que possibilita a comunicação entre dois seres humanos, no caso, ou dois seres da mesma espécie, e às vezes até mesmo entre espécies diferentes, né? A arte ela pode ser incluída dentro de um sistema, de um sistema menor chamado linguagem não verbal ou linguagem mista. O que seria? Nós temos, lembrando bem que é um básico, tá? Não estou querendo dar uma explicação super linguística, porque não é o caso, tá? Nós temos que lembrar assim, existe um grupo de linguagens que é a linguagens verbal, que entra na questão da escrita e na questão da fala. Nós temos grupos de linguagens que nós podemos dizer como chamar de linguagens não verbais, que entra na questão de gestos, a questão dos desenhos, imagens, movimentos corporais, expressões faciais e assim vai. Eles não se utilizam de uma língua falada nem de uma língua escrita. E um terceiro tipo que seria o misto, quando se mistura as duas coisas. Por exemplo, já adiantando, música. Quando tem a música que a pessoa canta, falando uma letra, né? Recitando uma letra, cantando uma letra, ela está usando a linguagem verbal e, ao mesmo tempo, a melodia, o ritmo e etc., que está dentro da linguagem não verbal. A mistura desses dois ao mesmo tempo é uma linguagem mista. Tá? Poesia entraria nisso? De certa maneira, poesia entraria nisso se nós prestarmos atenção. Né? Tem todo um ritmo, tem toda uma forma de falar que dá uma certa sequência, uma certa melodia para aquilo que está sendo falado. Então adentra também a questão da linguagem mista. Certo? Então, beleza. Temos essas linguagens. As artes, elas vão estar dentro desse grupo de linguagens não verbais e linguagens mistas. Por que linguagens não verbais e mistas? Porque as mistas são algumas manifestações artísticas que entram no mista. A grande maioria vai estar no não verbal. Teatro entra na mista. Música pode ser mista, pode ser não verbal. Depende do tipo de teatro. Não verbal. Pode não ter nada. É mímica. Mímica está dentro da ideia da artes cênicas. Nem vou chamar de teatro, de artes cênicas. Logo, pode ser trabalhado como não verbal. Dança, não verbal. Artes visuais, não verbal. Ou mista, se for história em quadrinhos. Dança pode entrar na mista também? Pode, porque tem espetáculos de dança que eles utilizam de atributos, elementos, características das artes cênicas também. Falas, diálogos, etc. Uma narrativa. Ok? Então, a linguagem artística, ela, pensando sistema um pouco mais sistematicamente, ela pode ser considerada uma linguagem porque ela pode sim ser considerada um sistema de comunicação. Ela pode ser considerada uma língua? Não necessariamente, porque ela não tem um modo próprio de falar e nem um modo próprio de escrever. Né? Ela se utiliza da língua materna, da língua em que a cultura está inserida, que aquela cultura do artista está inserida. Ou, melhor, a cultura que o artista está inserido. Agora consegui falar melhor. Então esse sistema, chamado de linguagem, esse sistema de comunicação, pode abarcar então
as artes. Se vemos as artes como meios de comunicação. E tem como? Tem como. Artes, a pintura pode ser um meio de comunicação? Sim, pode. E já foi utilizada isso há séculos, não só de agora. Como forma de você criar imaginários sociais, imaginários de pessoas que existiram, né? Modificando algumas características para enquadrá-la de uma maneira mais aceitável ou mais elogiável para aqueles padrões da época. Tá? Então, existiam essas questões. Tá? Toda a construção do que é belo, toda a construção do que é feio, ela passa pelas questões também do imagético. Humberto Eco trata sobre a questão da história da beleza e a história da feiura, né, nesses livros respectivos aí dos títulos, tá? História da beleza, história da feiura. Pelas artes poderem ser utilizadas para comunicar e expressar algo, né, ela pode ser encaixada dentro, ela pode ser analisada e pensada como uma linguagem. Tá? Qualquer uma delas? Qualquer uma delas. Nós vamos falar sobre as cinco divisões que nós costumamos trabalhar, ou melhor, que eu costumo trabalhar em aula, tá? E que está mais ou menos presente nas diretrizes. Na diretriz são 4, eu optei por 5. Tá bom? Então, esses próximos vídeos até vão ser mais curtos, porque a ideia é só dar um panorama geral e entender alguns detalhes, né, do que pode, de como pensar a arte como linguagem. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Assinem o canal, deixem um like e é isso aí. Até mais.